2017, fui para o seminário e em 2019, no processo de transição de pastor Adilson para a igreja em Paraíso, a igreja me colocou como pastor seminarista da igreja e após a conclusão do seminário, se fosse da vontade da igreja, tornar-me efetivo como pastor da igreja. E aqui estou eu pela misericórdia e graça de Deus e louvado seja o nome do Senhor. Amém? Me pegou de surpresa. Mas vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio 7, 1 e 2. Deuteronômio são discursos de Moisés, 3 discursos de Moisés para relembrar o povo da sua história, não é? Do seu compromisso diante do Senhor. Deuteronômio 1 e 2. 7, 1 e 2. A igreja pode ler em uma só voz? Quando Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez entregamos a direção da palavra ao Senhor, palavra que é do Senhor. E também, ó Deus, te pedimos nesta hora, como igreja do Senhor, a direção do Teu Santo Espírito, que o Senhor esteja quebrantando o nosso coração, nos dando entendimento da Tua palavra, confrontação da nossa palavra, da Sua palavra, sobre nossas vidas, para que a gente possa endireitar através dela as nossas veredas, e caminhar segundo os propósitos do Senhor sobre nossas vidas. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos trabalhando, neste início de ano, sobre a nossa vida espiritual, dentro destes versículos 1 e 2 do capítulo 7 de Deuteronômio. Ali estão lançadas 7 nações inimigas de Israel, e que Israel já estava vislumbrando na planície as terras prometidas, só que para alcançar essa terra prometida, ela tinha que vencer esses inimigos. Esses inimigos, como diz o texto, eram grandiosos, numerosos e mais fortes do que a nação de Israel. Tivemos a oportunidade de falar já sobre os heteus, que era a primeira nação, como diz o texto, eram os dominadores da técnica de trabalho com ferro. Eles se tornaram armamentados de uma certa forma, através do ferro, criaram uma estrutura, um poderio muito forte, que eles causavam medo em todas as outras nações. Espiritualmente, trabalhamos com o medo que muitas vezes atinge as nossas vidas e que nos impede de avançar para o propósito de Deus, que é chegarmos à nossa promessa, à terra prometida que o Senhor tem para nós.
nestas nações encontrávamos também os Jebuseus, que foi trabalhado na terça-feira passada, que era os habitadores de terrenos arenosos ou moradores da lama, viviam no lamaçal. E uma das características deste povo era a impiedade, a impenitência e a imoralidade, que muitas vezes nós limitamos quando trazemos isso para o campo espiritual, para a imoralidade sexual. Mas no contexto da Bíblia Sagrada, a imoralidade aí está representada lá em Gálatas 5:21, todas as impurezas da nossa carne que se tornam imoralidade contra Deus, e que muitas vezes a gente está tão contaminado que a gente tem esse impedimento de alcançarmos a terra prometida ou vivermos o melhor que Deus tem planejado para nós. As nações existiram, foram povos que Israel teve que vencer na história, mas nós precisamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada do cunho espiritual. Nós temos nações, grandes povos, fortes, maiores, que a gente precisa destruir plenamente, como diz o texto, que não podemos negociar nada com eles, para que a gente alcance o que Deus tem reservado para nós. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a terceira nação, que é a nação dos amorreus. Olha, irmãos, quando o Senhor me falou e me trouxe esse texto para trabalhar na vida da igreja, a primeira pessoa que ele trabalhou foi comigo. E eu me enquadro em muitas coisas que eu estou falando para vocês aqui. Mas a gente precisa não só ouvir uma mensagem, a gente precisa entender o que o Senhor está falando. Se a gente se reúne como igreja do Senhor, para ouvir os oráculos de Deus, a palavra de Deus para as nossas vidas, a primeira coisa que eu tenho que trazer para mim, para a minha pessoa, Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo dentro do que o Senhor está ministrando? Muitas vezes a nossa orgulho, nossa prepotência, a nossa vaidade impede a manifestação plena da palavra de Deus sobre nossas vidas. E isso é representado por um povo chamado os amorreus. O que é que significa amorreus? Moradores da montanha ou moradores do alto. Os amorreus, eles são filhos descendentes de Cã, filho de Noé, que foi amaldiçoado pelo pai. Os cananitas, que desdobrado, surgiram essas várias nações pecaminosas, idólatras. Todas essas nações vieram de uma origem, de um homem que estava na arca, foi salvo do dilúvio, que deveria se permanecer na presença de Deus, mas por causa da maldição lançada pelo pai na vida de um filho, causou esse estrago e levantou-se vários outros povos sobre a terra
inimigos do Senhor. Por isso, desde já, tenha muito cuidado como você está tratando o seu filho. Seja bênção na vida do seu filho. Traga palavra de vida na vida dos seus filhos. Os amorreus eram povos da montanha, do alto. Israel foi conduzido, estava no vale, e para chegar à terra prometida, essa nação precisava derrotar esses amorreus, que estavam ocupando uma terra que era a terra da promessa, feita por Deus a Abraão, de que formaria uma grande nação e levaria para uma terra que ia manar leite e mel. Só que aquela nação, durante 400 anos, ela ficou, após a libertação do cativeiro da Babilônia, do Egito, perdão, outras nações invadiram as terras da promessa que Deus tinha reservado para aquele povo. Essas nações, e dentre outras que não constam aí nesse texto. A gente precisa entender que Deus fez para a igreja dele os lugares altos e não os lugares baixos. Os lugares altos pertencem a nós, mas estava dominado por outros povos. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 1:20, para que a gente possa entender quem era esse povo, os amorreus. Diz o texto: então eu vos disse, chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor Deus nos dá. As montanhas que pertenciam ao povo de Deus estavam ocupadas por outros povos, por uma nação idólatra, mas como o texto de Deuteronômio 7, 1 e 2 diz que, apesar de ser nossa, eles precisavam conquistar. Quando a gente lê, estuda sobre os amorreus, e não é difícil de fazer uma consideração, porque quem está nos lugares altos, ele está num lugar de destaque. Ele tem uma visão privilegiada. Ele alcança mais longe. Também dentro desse contexto, ele inibia os seus inimigos. Por quê? No contexto das guerras e das proteções no passado, o povo mais protegido era quem morava nos altos. Havia uma estrutura de segurança natural. Por isso que a nação de Israel, na perseguição que sofria, ou melhor, nesta caminhada até chegar à terra prometida, ele falou: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Tinha o contexto dos montes, mas o próprio salmista respondeu: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
a visão física e a visão espiritual dessa realidade. Por isso que os amorreus, por serem valentes, vigorosos, fortes, como o próprio texto diz, trazia para eles uma prepotência, trazia para eles orgulho, trazia para eles altivez, trazia para eles soberba, vanglória, trazia para eles o prazer de humilhar os outros povos, as outras nações. Era uma gente que não dividia nada com ninguém. Esses eram os amorreus. Na característica como nação. E nas características espirituais, esses são os inimigos representados por esta nação, que eu quero mexer com você agora. Que talvez sejam esses os seus inimigos que têm causado impedimento na sua caminhada para desfrutar da terra prometida. Orgulho, altivez, prepotência, vanglória. A nação de Israel, ela sempre foi considerada inimiga de todas as nações. E quem tem o costume de ler a Bíblia Sagrada, ele vê quantas nações foram levantadas e colocadas no caminho de Israel, não é isso, como impedimento, como inimigos que vinham para destruir. Mas o Senhor tem propósito sobre as nossas vidas. A sua vida, a sua história de vida, né? A promessa de Deus sobre a sua vida é que a gente coma o melhor desta terra, é que a gente usufrua de um relacionamento profundo com Deus, se deleite nas coisas de Deus, vencendo os inimigos da nossa alma. E o interessante é que o povo de Deus, na sua caminhada, o povo hebreu, ele teve a oportunidade de ver, de experimentar quantas vitórias, quantos milagres foram concedidos pelo Senhor na sua caminhada após a libertação do cativeiro do Egito. Eles passaram por todas as pragas levantadas ali no Egito. Aquele povo sobreviveu e não foi atingido. Imagine você viver numa nação onde estava tudo sendo consumido pelo gafanhoto, pelas moscas, pelas pestes, pela falta de água, com o rio transformado em sangue, e aquela nação de mais de 2 milhões de pessoas ter sobrevivido. Não foi só para atingir, e como atingiu os egípcios, mas o cuidado de Deus em não atingir aquele povo. Aquele povo foi liberto do cativeiro quando não mais tinham esperança, mas o Senhor ouviu o clamor deles e os libertou, levantou um homem chamado Moisés, o libertador. Foram libertos e caminhando pelo deserto encontraram um mar vermelho.
O Senhor, para que aquele povo não fosse destruído pelo exército de Faraó que vinha para destruir, exterminá-lo, abriram o mar vermelho em duas pontas. E aquele povo passou sobre as águas, que representam o batismo. Passou por sobre as águas, sem molhar os pés. E o mar vermelho ficou aberto no mínimo ali por 15 dias. Se vocês não sabem disso. Porque para passar 2 milhões de pessoas, com seus bens, com seus animais, com suas carroças, não foi um milagre de abrir os 5 minutos, o povo passou correndo e fechou na mesma hora, não. Foi uma experiência tremenda. Aquele povo, caminhando no deserto, murmurou, e Deus mandou do céu maná, e aquele povo tinha comida em abundância, mas continuava reclamando de Deus. Aquele povo, ele desfrutava da proteção de Deus no caminhar de dia e de noite. Basta ler lá o que está em Êxodo 13, 21. E durante 40 anos sendo tratado por Deus, caminhando no deserto, sendo trabalhado, porque ainda não tinha entendido e conhecido um Deus de que eles só tinham informação, não tinham experiência. Só que aquele povo continuava carregando dentro de si suas idolatrias, sua desobediência, seu pecado, mas chegou o momento daquele povo ser desafiado. Chegou o momento daquele povo ter que tomar uma decisão. Vocês estão aqui à porta da terra prometida, mas agora vocês vão ter que tomar uma decisão, porque vocês não podem apenas ficarem aqui debaixo, contemplando o que é seu, que está lá no alto. E muitas vezes é isso que acontece. A gente sabe que tem direito, a gente sabe das promessas, mas a gente, na nossa fraqueza, na nossa desobediência, não consegue avançar na realização desses passos. Lugar que Deus reservou para nós e quer que a gente viva. Lugar no alto é o lugar onde a gente pode testemunhar e desfrutar de Deus. Nós fomos chamados, irmãos, para crescermos, para galgarmos passos espirituais e, por consequência, desfrutar de Deus aqui, mesmo diante das aflições, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, a gente ter prazer, porque nós temos o entendimento de que nós alcançamos a promessa de Deus sobre nossas vidas. O grande problema que nós temos é que a gente não tem vivido isso. A gente tem valorizado e tem dado mais espaço a esse monte de tranqueira que está no nosso coração. O orgulho, a vaidade, a altivez, a falta de humildade, ou seja, a soberba na nossa vida. E a gente precisa se confrontar. A gente precisa se quebrantar diante de Deus, em nome de Jesus. E a primeira coisa que a gente precisa quebrar em nós é o orgulho, porque nós somos orgulhosos. O profeta Jeremias fala: orgulhoso é o coração do homem. Está aqui dentro de nós.
E a gente precisa trabalhar isso, porque enquanto a gente não trazer para as nossas vidas e viver o exemplo de Cristo, que de ser manso e humilde de coração, a gente vai viver dentro do contexto dos amorreus, criando em nós os nossos pedestais, achando que estamos no alto e vivendo na nossa ilusão, no nosso auto-engano e distante de Deus e sem desfrutar o melhor de Deus para as nossas vidas. O que é que fala Colossenses 3:2? Colossenses 3:2 diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós precisamos ampliar a nossa visão espiritual, para que a cada dia a gente tenha percepção do que é terreno, do que são sentimentos de almas, do que são valores do pecado, e que nós deixamos ocupar os lugares altos que deveriam estar ocupados plenamente por nós, mas que nós não assim o fazemos, muitas vezes por causa da nossa mediocridade. Não no sentido da palavra no pejorativo, mas no sentido de nos mantermos no mesmo nívelzinho do jeito que está, tá bom? E tem muita gente vivendo assim. Eu vivo dentro do meu contexto, da minha religiosidade, e do jeito que está, tá bom? Nos valores da sabedoria humana. E isso tudo, irmãos, nos limita e nos impede de darmos passos de transformação e alcançarmos metas maiores nas nossas vidas. A gente não tem exercido como deveríamos exercer a ação do fruto do Espírito sobre nossas vidas, e em especial do domínio próprio, como foi trabalhado na mensagem dos Gergazeus, que eu recomendo que vocês ouçam, tanto dos heteus quanto dos gigazeus, que não esteve presente aqui, porque causam a identidade e a nossa responsabilidade em relação ao nosso caminhar nesta vida. Por isso, muita gente, muitos crentes, presta bem atenção, tem deixado Deus em segundo lugar, ou em terceiro, ou em quarto, ou em quinto, ou em sexto, ou em último lugar. Está só preocupado com as coisas terrenas. Ganhar dinheiro, se divertir, ter prazer. Trabalhar não é pecado. Ter lazer não é pecado. Querer ter as coisas não é pecado. Nada disso é pecado. Passa a ser pecado quando a gente tira o lugar de Deus do nosso coração e essas coisas passam a ocupar este centro, esse altar. E aí que o inimigo das nossas almas se assenta nos lugares altos, os amorreus, como se o trono ali existente fosse dele, quando esse trono é de Deus. A gente precisa entender que muito crente está no vale, muitos de nós estamos no vale, e o inimigo está ocupando um lugar que não pertence a ele.
E o texto é bem claro quando diz que você precisa destruí-lo. O texto é bem claro quando diz que você precisa destruí-lo plenamente, não fazer nenhuma aliança com ele. E entra ano e sai ano, entra ano e sai ano. Talvez eu tenha falado isso no devocional de hoje, sobre o templo, em Tiago. E a gente continua a mesma coisa. A gente não avança, o tempo passa e a gente deixa de desfrutar o melhor para nós. Eu quero trazer para vocês o que é que, no fundo desse contexto todo, representado pelo pecado na nossa vida, todos esses sentimentos inibidores ainda não vencidos, não destruídos, e muitas vezes até nos aliançamos com eles. Sabia disso? Que são coisas que são pecados, mas satisfaz o desejo da nossa carne, e a gente faz aliança com eles, não os destrói. Isso tudo causa em nós, quando nós começamos a analisar, e do ponto de vista da nação de Israel que estava lá embaixo, um sentimento de inferioridade. A irmã Sayonara, que é psicóloga, e outras psicólogas, psicanalistas que estão aqui, sabem definir muito bem o que é inferioridade, esse sentimento, esse complexo. E se eu estiver errado aqui, me conserte depois. Refere-se a um estado psicológico em que uma pessoa se sente inferior, inadequada ou de menor valor em relação aos outros. Aquela nação estava ali no vale, estava no alto. Só que aquela nação estava acostumada a reclamar. Aquela nação estava acostumada a, mesmo sendo conduzida por um Deus poderoso, como eu disse aqui, que libertou do cativeiro, que abriu o mar vermelho, que proveu as necessidades, que fez enfrentar os inimigos da noite e do dia. Com todas essas experiências, aquela nação continuava descrendo no poder de Deus e, por consequência, ela se colocava inferiores. É como se dissesse assim: como é que nós vamos chegar à terra prometida que está aqui na nossa frente, diante de um inimigo tão grande e poderoso? Pensaram nisso? Tudo isso gera em nós essa inferioridade. Eu não vou conseguir vencer. Eu já sou assim por natureza. Eu sou um fraco. Eu sou um desanimado. Eu sou um orgulhoso. Eu sou um vaidoso. Eu sou essa tranqueirada toda que você conhece. Eu conheço as minhas. E fala assim: não vai dar não. Eu não vou conseguir. Eu vou ficar aqui no vale mesmo. Vou ficar na condição de um inferiorzinho e frustrando os planos de Deus para as suas vidas. A autofrustração, porque Deus sempre quer o melhor para nós. Abra sua Bíblia em Juízes 6, 10 a 15, nessa passagem de Gideão, que o povo estava sendo destruído por outra nação, escravizado. Essa nação, os amalequitas, eles ficavam no alto, salvo engano são os amalequitas, eles ficavam no alto e a nação embaixo, subjugada. E tudo que eles produziam, os amalequitas vinham do alto e destruía tudo. Chegou um ponto de Gideão ir para o lagar, bater o alimento lá, para poder ver se sobrava alguma coisa, que aquele povo destruía tudo. Aí diz o texto: eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais
aos deuses dos amorreus, daqueles que moram nos altos, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, a Bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas, que eram duas tribos originárias de Cã, que também era uma nação que era contra o povo de Israel. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: Gideão, o Senhor é contigo, homem valoroso. O anjo já chega botando o cara lá em cima, como o Senhor pega você e faz assim: você está aqui, ó. Você é mais do que vencedor. Você é top. Porque o meu projeto para você é esse. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vá nessa força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E o Senhor reforçando. E ele disse: ai, meu Senhor, com que livrarei Israel? Ele, a minha família, é mais pobre em Manassés, e eu menor da casa do meu pai. Acaba totalmente vivendo um senso de inferioridade e trazendo as derrotas, as lutas, as dificuldades que estava passando e responsabilizando a Deus, quando o próprio texto diz que tudo isso era fruto da desobediência. O que é que eu observo aqui? Que quando nós nos consideramos inferiorizados diante dos desafios da vida, para alcançarmos o melhor de Deus para a nossa história, que irá repercutir quando nós vivemos o melhor de Deus hoje sobre nossas vidas, irá repercutir sobre nossa geração futura. O que você semeia hoje na sua vida, o que você vence hoje na sua vida, vai trazer repercussão na história da sua geração. O que a gente aprende com Gideão? Mas nós não vamos conseguir vencer. Eu sabia que isso tudo ia acontecer, os midianitas estão aqui, por que o Senhor deixou isso? Não tenho condições de enfrentar essa situação. O Senhor está dizendo que você pode, e a gente sempre tem porém. Eu tenho uma mensagem que Deus me deu uma vez, eu gosto muito dela, que diz assim: qual é o seu porém? Interrogação. Qual o seu porém? E a gente precisa, irmãos, vencer esses sentimentos todos de inferioridade, de incapacidade, de impotência, porque se depender de nós, nós não temos força nenhuma. Mas a gente se autodeclara, e com base no que a palavra de Deus nos diz, que nós temos o Espírito Santo e somos templo do Espírito Santo, e que o Senhor, através do Espírito Santo, nos concede todo o poder para nos dar a capacitação para vencer toda e qualquer dificuldade, ou para saber conviver com toda
e qualquer dificuldade. A resposta para isso tudo, para que a gente possa vencer esses inimigos, a nação dos amorreus, que eu não posso e nem não ter necessidade, mas ela é subdividida em 5 reis, cada um pior do que o outro, mas por aqui já dá, a gente já tem uma noção. 1 Coríntios 1:27, Paulo diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Imagina só, irmãos, quanta vitória o povo de Deus tem conquistado na história da humanidade. Por mais que se levantem perseguições e perseguições e perseguições, nós temos vivido as vitórias do Senhor. A palavra de Deus é bem clara quando diz: a porta do inferno, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Aqui também, na nossa mente, tudo que nos impede de alcançar a terra prometida são portas do inferno, que muitas vezes a gente não tem tomado a posição, a firmeza de destruí-la. A gente precisa, irmão, para isso, assumir em primeiro lugar a nossa identidade como cidadão celestial. Se assuma como cristão, se assuma como filho de Deus, se assuma como aquele que Deus concedeu o Espírito Santo, se assuma como aquele que a palavra de Deus diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, para destruir os inimigos da minha alma. Posso todas essas coisas, mas eu preciso assumir a minha identidade. Aquele povo de Israel ainda não tinha assumido a sua identidade. Por isso que os inimigos estavam ali impedindo. E se você for analisar a história mais para frente, eles conquistavam as nações, mas sempre deixavam uma porção do povo viva. E o Senhor falava assim: extermine, mate, acabe. E muitas vezes a gente começa a destruir alguma coisa, mas a gente não destruiu plenamente, e deixa a porta aberta para que aqueles mesmos inimigos voltem a atacar a nossa alma. Quando a gente deixa de lado também, que a gente precisa deixar de lado, esses preconceitos. Eu não quero falar aqui, não é a razão da questão do preconceito de raças, mas eu falo assim, preconceito em relação a nós mesmos. Rótulos que nós nos colocamos de incompetentes, né? Do jeito que está, tá bom, de que nós não temos força, de que nós somos fracos. E assim, nós continuamos ocupando lugar que não é para nós estarmos. Nós precisamos levantar e enfrentar, destruir e assumir aquilo que foi reservado para nós por direito. Mas precisamos vencer os nossos inimigos. Quando nós levantamos aqui esses dias de Job, jejum, oração e Bíblia, irmãos, isso é muito importante. E não é um programa de igreja, não. Simplesmente é uma etapa espiritual que a gente precisa enfrentar. Jejum, quebrantamento da nossa carne, confissão e arrependimento de pecado, sensibilidade para as coisas espirituais, através da leitura da palavra e da oração, para que a gente possa enfrentar as nossas realidades e os desafios que nós temos à frente como igreja do Senhor, mas que a gente precisa tirar
esse rótulo de fraqueza, de acomodação, de não levar a sério as coisas de Deus, trazida para a igreja. Se nós temos um Job, é porque a gente precisa ser trabalhado, a gente precisa estar sustentado, a gente precisa estar renovado. Amém? Amém? E se não for assim, a gente não vai ver as coisas como Deus vê. Só quem vê as coisas como Deus vê é quem está do alto. E a gente precisa estar no alto. E a gente no baixo não vai ver. Quando a gente alcançar o alto, quando a gente chegar lá, aí a gente vai ter uma visão nossa, da nossa vida espiritual, vai ter uma visão daquilo que o Senhor quer para nós, e a responsabilidade que nós temos de estarmos nos altos. Volto a dizer, como o salmista diz, nos Salmos de número 100, que aí está o terceiro ponto. Primeiro, assuma a sua identidade, derrote os seus altos preconceitos, e terceiro, confie no Senhor. Porque você não pode nada, mas o Senhor pode tudo. E Ele te trouxe até aqui, para você conquistar, para saber que você pode. Quem já conseguiu vencer algum inimigo na sua alma, que parecia ser invencível? Alguém já conseguiu vencer aqui algum inimigo? Já conseguiu ou não? E por que não consegue vencer os outros? Hein? Eu vim de Vitória uma vez com um pastor, ele já faleceu, pastor Almir. Márcia e Arnoldo deve ter conhecido, Almir Florentino, pastor Almir. Ele era pastor em Gandu, morreu novo, teve uma doença séria. E eu vim de São Paulo com ele, conversando no ônibus, e ele falou assim: Jorge, eu nem pensava em ser pastor na vida, mas ele falou uma coisa muito marcante, e eu, ouvindo aquilo de um pastor, fiquei assim: Jesus, eu pensei que pastor já era puro, estava limpinho de tudo, né? E eu falei assim: Jorge, você não sabe a luta que eu tenho a cada dia para viver uma vida de santidade. Vencer os inimigos, as bandejas do mundo. E a gente precisa a cada dia lutar para vencer esses inimigos que estão no alto da nossa mente, que a gente precisa destruir e colocar debaixo dos nossos pés. Ter pleno controle. Porque se a gente não tiver, a gente um dia cai. A gente precisa voltar a confiar no Senhor. Confie no Senhor. Como o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos nos colocar em pé e vamos ler que diz os Salmos de número 27, 14. Espera tu no Senhor. O Senhor está trabalhando. Tem um louvor que canta assim, eu achei muito interessante, quando o escritor colocou assim: esperar é caminhar. A gente não pode ficar parado. O inimigo está lá na frente. O esperar é caminhar. Continue caminhando. Espera tu pelo Senhor. Anima-te. Não se dê por derrotado. O inimigo tem trabalhado sobre sua vida, mas não se dê por derrotado. Em frente, na força do Senhor. Fortalece o teu coração. Espera, pois, no Senhor, porque Ele vai te dar a vitória. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Chamar a irmã Márcia aqui à frente para estar orando a Deus, agradecendo pela palavra desta manhã.
Amém? Está sem. Você está passando por alguma dificuldade, você me ouviu, e que isso representa uma fraqueza espiritual na tua vida. E você quer vencê-la, você quer botar aqui no altar agora e pedir Jesus força, coragem para enfrentar. Você vem aqui na frente que nós vamos orar juntos. Se essa fraqueza é porque você não consegue ler a Bíblia, se você não consegue orar, se você não consegue dizer não para alguma dificuldade que pode contaminar a sua vida espiritual. Se você está com uma amizade que você sente que ela está te poluindo. Se você está frequentando coisas e lugares que isso também está roubando o que há de melhor em você. E se você tem alguma dessas dificuldades dessa nação, que estava no alto, mas estava contaminada. Jesus te fez para estar no alto, mas para estar no alto de forma limpa, sem contaminação. Peça ao Senhor que te mantenha no alto agora, mas com os olhos para a cruz. Peça ao Senhor que te crucifique todos os dias, em nome de Jesus. E que pelo sangue derramado, você pode ser purificado, você pode ser limpo, e que você pode fazer uma caminhada, focado na cruz, focado em Jesus, focado no céu. E vamos chegar lá juntos na terra prometida. E vamos chegar na terra prometida limpos, purificados, santificados. Agora, irmão, anime-te. Porque a purificação é um processo. Dê o primeiro passo. Caminhe com certeza, com segurança. O teu Deus é maior do que os teus inimigos. Eu tenho certeza que em Cristo você vai vencer. Seja qual for a tua dificuldade, seja qual for o teu empecilho, em Cristo você vai vencer. Não é você que é forte, mas aquele que está em você te fortalece. Aquele que está em você te dá força. Aquele que está em você te dá ânimo. Aquele que está em você te dá coragem. Seja forte, corajoso, o Senhor é contigo. Se essa palavra é para você nesse momento, aceite, acredite, caminhe firme, confiante. Seja forte e corajoso. Eu não vou te abandonar. Eu vou te fortalecer. Eu vou te animar a cada dia. Porque as minhas misericórdias se renovam sobre a tua vida todos os dias, todas as manhãs. Para que você continue a caminhar. Ai de amor e de misericórdia. Quem somos nós, ó Deus? Quem somos nós sem a tua presença? Pai, não podemos nada sem ti, meu Deus. Os inimigos são muitos e estão em todos os lugares. Nos faz vigilantes, ó Deus. Ó Pai, nos fortalece. Ó Jesus, nos ajuda na nossa caminhada, meu Deus. Nos abrace a cada dia com ânimo, com coragem e força. Ó Pai, não tem outro lugar para vivermos a não ser na tua presença. Tu é Deus amoroso, cuidadoso, bondoso, misericordioso, Deus. Ó Jesus, e foi o Senhor que nos amou primeiro, meu Deus. Foi o Senhor que nos separou. Ó Jesus, renove as nossas forças agora, em nome de Jesus. Ó Senhor, coloque sensibilidade no nosso coração. Ó Pai, para percebermos, ó Deus, qualquer rastro de contaminação que estivermos na nossa vida, ó Deus. Nos limpa, ó Pai.
Nos faz diferente, ó Deus. Transforma o nosso entendimento através da Tua palavra. Nos dê nova visão, ó Deus. Em nome de Jesus. Visão do alto, visão dos céus, ó Pai. Oh, glória a Deus. Faz desse povo aqui, Deus, guerreiros, ó Pai. Guerreiros do Senhor, ó Pai. Queremos guerrear contigo, ó Deus. E temperar esse mundo, ó Pai. Temperar esse mundo, ó Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas. Nos colocamos diante de Ti, do jeito que somos, ó Deus. E Tu nos conhece muito bem. Oh, meu Deus. Nos abrace e nos sustente. Em nome de Jesus. Dê um abraço no teu irmão que está aí perto de você. E diga, siga em frente. Jesus é contigo. Em nome de Jesus. Gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras